O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus que está aqui na casa da mãe, nós que experimentamos esse colo materno que cura o nosso corpo, acalenta a nossa alma, e você também que está em casa, sinta-se muito acolhido, pois nós estamos na casa de Maria, e ela nos traz o seu maior tesouro, o Filho dela, nosso Senhor Jesus. Na liturgia de hoje, irmãos, somos chamados por Jesus, nosso Senhor, pelo Cristo, a darmos graças ao Pai, porque por meio de Jesus a revelação nos foi dada. Nós temos acesso à salvação, nós temos acesso a esta vida nova. Mas para acessarmos essa vida nova é necessário entrarmos na dinâmica de vida do Cristo. E que dinâmica é essa? De nos desapegarmos das coisas transitórias e unirmos, apegarmos verdadeiramente a Ele, a Deus que é santo, que é justo e que nos faz experimentar este amor que transforma a nossa vida. Pedro, no evangelho que acabamos de ouvir, começa dizendo: Eis, Jesus, que nós deixamos tudo, viu? Por sua causa. Mas por que Pedro começou já se justificando? Porque ontem, o trecho do evangelho que nós meditamos, um jovem rico chegou correndo a Jesus, disse que vivia os mandamentos e Jesus então falou: te falta uma coisa, vai, vende tudo e siga-me. O jovem ficou triste porque tinha muitos bens e foi embora. Nós que já percorremos bastante nesta vida, não vamos mais embora, porque muitas vezes, na nossa história, já temos esta memória de ficar apegado às coisas da vida e não ser transformado e não ser preenchido. Hoje nós vamos dizer: Senhor, nós estamos aqui, na casa de tua mãe, buscando a tua palavra, buscando a força que é teu corpo e que é teu sangue. E Jesus vai dizer: ninguém, não existe essa separação, ninguém que faça isso por mim, por causa do Evangelho, que deixa pai, mãe, filhos, campos, etc., ninguém vai ficar desamparado. Já nesta vida vai participar de uma abundância 100 vezes mais de mães, de filhos, de campos, casas, de etc., das coisas. Porque se a nossa vida estiver em Deus, nada nos faltará. Então, para fazer essa experiência de que Ele é realmente esta luz que nos sustenta, que revela os mistérios do Pai ao nosso coração, é o quê? É necessário dessa resposta. Como que nós damos essa resposta? No cotidiano da nossa vida. Temos daqui de agora para frente para continuarmos entregando o que nós temos clareza e também aquilo que nós não temos clareza. Às vezes nós ficamos apegados por conta das paixões, deste afeto que nós colocamos nas coisas, que muitas vezes não nos saciam, não resolvem a nossa necessidade da fome e da sede do eterno que nós temos. Então, como fazer isso? Aos pouquinhos. Porque conversão não é algo que acontece agora e depois não vai acontecer. Conversão é um caminhar com Cristo sempre. E toda vez que nós nos distanciamos do Cristo, será preciso retomar o caminho, será preciso converter.
Porque significa o quê? Que nós estamos então apegados com as coisas e não estamos querendo abraçar a vida que o Cristo põe. Experimentar desta abundância do Cristo é deixar que esta revelação toque em nosso coração e nos mostre aquilo que está oculto. Como que isso vai acontecer? Graças te dou, ó Pai do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Ou seja, aquele que luta por suas forças, aquele que está apegado às suas riquezas, não vai ser concedido a graça desta revelação. Mas quem é o pequenino aqui? Este que se põe na mão de Deus, com tudo que tem, com tudo que é, e que se desapega dessas coisas transitórias, mas nós nos apegamos verdadeiramente ao eterno, ao nosso Deus que toca a nossa realidade, que assume a nossa vida. E se assim fizermos, nós vamos entender que esse processo de conversão já nos concede essa luz, ilumina as nossas trevas, que nos faz ser outras pessoas. E aí então, essas coisas abundantes que o Cristo nos promete, vêm com um acréscimozinho. Todo mundo quer 100 vezes mais, casa, os benefícios todos, mas todo mundo esquece desse trecho aqui do Evangelho, com perseguições. Porque se nós assumimos a vida do Cristo, nós como cristãos, como batizados, também somos a assumir todos os direitos e deveres da vida do Senhor. Assumir o anúncio, assumir a sua paixão, assumir a sua morte, a fim de se manifestar em nós como manifestou nele a ressurreição. Por isso que ele promete, e no futuro, ou seja, depois que nós experimentarmos na nossa vida este evangelho, esta pessoa, que é Jesus nosso Senhor, não uma ideia, não uma filosofia, mas uma pessoa, o Cristo, teremos a vida eterna. Então já somos possuidores porque nós somos seguidores do Senhor. Nós temos que nos aperfeiçoar em viver desapegadamente, em viver como uma criança, que depende exclusivamente de sua mamãe e de seu pai. Nós precisamos entender que quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E a nossa resposta a esse Deus é como Pedro diz na primeira carta: é necessário assumir esta salvação que é objeto, que é o material da nossa vida. Nós não estamos vivendo à toa, nós não estamos passando por aí, nós estamos vivendo a nossa vida esforçando-nos para o bem, no nome de Jesus, na sua pessoa e no seu evangelho. Se for no nosso nome, nos nossos méritos, nós não vamos muito longe. A fim de quê? A fim de sermos o que Deus é, e o que Deus é? Santo, justo. Deus é misericórdia, Deus é amor. Ou seja, temos este mandato, ser o que Deus é, mas só vamos nos conformar ao que o Senhor é à medida em que nos desapegarmos de nós mesmos. Por isso o Senhor nos trouxe aqui hoje, por isso o Senhor nos chama. E hoje, o primeiro dia deste novo mês, nós precisamos dar uma resposta diferente. Porque a nossa vida está do jeito que está porque estávamos vivendo aquilo que estávamos fazendo. Mas para experimentarmos esta graça escondida, mas que o Cristo revela, é necessário colocarmos inteiramente nele, entrarmos no seu coração, que é o nosso lugar. Ter o coração de criança, ser pequenino aos olhos de Jesus, não é fazer as birras, não é. Por exemplo, Pedro chegou meio que querendo fazer uma birra. Olha, o Senhor disse aí que é muito difícil um rico entrar no reino do céu ao jovem rico, mas para Deus nada é impossível. Mas olha, Jesus, nós te deixamos, estamos te seguindo. Até quando a nossa relação com Deus vai ser de troca, vai ser de justificativa? O Senhor fala, a gente argumenta, o Senhor fala, a gente argumenta. Hoje é o tempo, hoje é a oportunidade desta união. Estamos aqui na casa da mãe, na casa do Filho de Maria, por amor. Nós experimentamos esta ressurreição, esta luz que ilumina a nossa vida, não por troca. Eu vou fazer bem ao Senhor, vou viver a palavra dEle, que Ele vai me dar recompensa. Sim, isso acontece 100 vezes mais. Mas nós não podemos ficar apegados a essas coisas transitórias. Porque as coisas transitórias têm que nos levar ao eterno, têm que nos levar aos bens que não passam. Os bens que não passam é o colo de nosso Deus, é o colo de nossa mãe, é a vida do Cristo em nossa vida.
Se assim fizermos, se tivermos esta coragem de não mais vivermos para os homens e para as mulheres, vamos experimentar deste poder que Deus faz conhecer sobre as nações. Mas não adianta nada. Muita gente sabe que Deus é Deus, Jesus desceu do céu e encarnou. E o que mudou na vida deles? Nada. Fazer o que o refrão do Salmo nos diz, né? O Senhor fez conhecer. Conhecer este poder salvador do Senhor é experimentar, é assumir. É igual dizer, eu conheço tal coisa, é experimentar daquilo. Conhecer deste poder transformador é sairmos de nós, deixarmos tudo para não ter como posse, mas experimentar como participação desses bens transitórios. E aí nós vamos perceber que nada nos falta, tudo é abundante e a nossa vida se transforma. E aí nós vamos cantar este canto novo, nós vamos render graças ao Senhor por nossa história, porque o que define é essa experiência do agora que nós atualizamos nesse Senhor que está à nossa disposição. Por isso, irmãos, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, porque eles riem por cima da carne seca, né? Já escutaram esse ditado? Eles acham que agora está tudo bem, porque desfrutam dessa temporalidade, mas esquece que é temporário. E nós estamos buscando o eterno, arrumando o nosso tesouro, firmando a nossa vida naquilo que nada vai nos corromper, naquilo que nada vai nos separar e nos afastar do amor de Deus. E é por isso que nós que cremos, como Santa Teresinha, nós escolhemos o último lugar. Porque na visão dos homens, das pessoas, é o último lugar, está tão distante. Mas na visão daquele que crê, na visão daquele que acolhe a palavra de Jesus, estes que são os últimos serão os primeiros, porque nós estamos colocando a nossa vida nas mãos deste Deus. E aí nós vamos fazer uma experiência do pouquinho todo dia, de uma pequena via, né, das pequenas coisas ofertadas ao Senhor que nos vai fazer verdadeiramente livres. Então, seguir o Cristo é garantia desta vida feliz, que quanto mais nos desapegarmos das coisas transitórias, mais saberemos para onde que nós voamos, mais corremos ao encontro dele, esse amor que sustenta a nossa vida, que sereniza o nosso coração para tranquilizar, né, de tantas coisas que nós não compreendemos, tantas lutas, tantos desafios. Então, queridos, como crianças, não birrentas, mas como crianças que confiam na misericórdia do papai e da mamãe, coloquemos a nossa vida hoje no colo de Maria, assim como ela cuidou do Filho de Deus, do nosso Salvador, ela também encaminhe todos os nossos sonhos, desejos, na vontade de Deus, porque nada vai nos faltar, os bens transitórios não nos faltarão. Que nessa música agora que nós vamos deixar cair no nosso coração, tenhamos a coragem de liberar no nosso coração que a vontade de Deus, que esta revelação de Deus nos empurre para frente e nos empurre para cima. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu Rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos. O elevador que me fará subir até os céus são os teus braços, ó Jesus. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu Rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos. O elevador que me fará subir até os céus são os teus braços, ó Jesus. Crescer-me é impossível, devo suportar-me como sou. Não quero ser grande, mas sim
rosa no campo a nascer, assim são os teus pequenos, como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Se nós fizermos essa experiência do Cristo, nós vamos ver que nada é difícil àquele que ama. Nada é difícil àquele que realmente quer ser feliz, que quer ser realizado. E é necessário dizer como Pedro: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. É necessário transformar esta palavra, transformar esse nosso desejo em vontade, em ação, de vivermos inteiramente na vontade de nosso Deus e sermos livres porque a misericórdia, porque o amor de Deus nos faz correr, nos faz voar ao teu encontro. E aí nós vamos ver que nada mais nos afasta dele. E quando nós fizermos essa experiência, nós vamos olhar para a saúde, para a doença, nós damos graças e nós rezamos, nós suplicamos. Nós vamos olhar para a situação de vida, nós louvamos. Para a situação de morte, Senhor, em Ti nós confiamos. Nós vamos olhar na situação de abundância e nós vamos dizer: muito obrigado, Senhor. E na escassez nós vamos dizer: Senhor, continuai conosco, porque se o Senhor ficar aqui, nada nos faltará. Como pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, assim são os teus pequenos, como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Nós estamos aqui. É necessário fazer essa experiência de irmos para os braços do Senhor. Para os teus braços eu irei também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como crianças que confiam nos braços desse nosso Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos, as nossas preces.